eu quero orar pela vida dele. Amém? Sim, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra é viva e ela penetra o nosso coração, Pai. E ela nos sonda, Pai, e revela aquilo que precisamos, né, Pai? Que precisamos melhorar, que precisamos fazer, aquilo que o Senhor espera de nós, né, Pai? E eu oro pela vida do Jamê, Pai. Eu agradeço, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe, pela vida dele, né, Pai? Pela essa vida de servidão à igreja, né, Pai? E eu oro para que o Senhor continue nessa manhã, Pai, falando no nosso coração através da vida dele, né, Pai? Em nome de Jesus, Pai. Faz com que nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração esteja aberto e atento àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E continua se movendo no meio da igreja, Pai. Nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Obrigado. Tem um casal de missionários que o Atlanta está se preparando para ir para a Índia. Acho que eu já te falei dele, que é o João, brasileiro. Vamos orar abençoando ele, vamos. Eu vou tomar uns minutinhos do Jamê, mas filho tem essas folgas com o pai, né? Então, assim. Mas graças a Deus por a gente estar com tantos irmãos hoje aqui, muitos nos visitando. E eu queria convidar 3 visitas muito amadas que estão conosco hoje, o William, a Débora e a Chloe. Vocês podem vir até aqui na frente? O William e a Débora são um casal, com a Chloe são uma família missionária, não são um casal missionário, uma família missionária. O Senhor nos deu o privilégio de, no meio da pandemia, conhecer o William, depois a Débora, participar lá no casamento deles e agora está recebendo eles em casa, junto também com o Tiago e a Kessia, a Thalita estão recebendo eles nesses dias também. Vamos ficar mais alguns dias juntos e eles estão se preparando para ir para a Índia servir o Senhor. O Senhor fez um chamado ao coração deles, eles estão respondendo esse chamado com tudo que isso implica, deixar tudo para trás e seguir o Senhor no que Ele está mandando. E queria, nesse tempo, a gente orar com eles, abençoando a vida desses amados irmãos. Né? Queria chamar os pastores para estarem até aqui, os pastores que estão presentes hoje aqui nos visitando. Vamos orar, abençoando os nossos irmãos, né? E declarando uma palavra de bênção. Se alguns dos irmãos depois quiserem ouvir um pouquinho mais deles, sobre esse chamado, sobre esse envio, aqueles que forem movidos pelo Senhor a contribuir também com essa missão que o Senhor tem dado a eles, né? Que fiquem à vontade para contribuir, para ouvir deles um pouco como fazer isso, amém? Quer falar alguma coisa, Helena? Não. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque pessoas ainda te escutam. Pessoas ainda abrem seu coração para te obedecer. Senhor, nós te bendizemos, porque estes jovens ouviram o Senhor e não estabeleceram dificuldades, mas se entregaram, crendo no Senhor, que é todo-poderoso, para chamar, para preparar, para cuidar e para usar naquela nação, naquele país tão necessitado. Senhor, nós estendemos as nossas mãos, a nossa destra de comunhão. E Pai, que o Senhor nos permita estar sempre com eles, em oração, na oferta, no amparo, no cuidado, no apoio, que o Senhor nos ensine isso. Guarda a saúde deles, guarda a saúde dessa criança, Senhor. E guarda todo dia, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Algumas vezes a gente olha para pessoas como eles e a gente talvez considere assim a Vihara, né?
Mas eu quero dizer para você que isso é o normal. Obedecer e ir é o normal. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? A grande maioria. Quantos aqui foram batizados há mais de um ano? Muito bom. Há mais de um ano. Mais de um mês. Quantos aqui foram batizados há mais de um mês? Mais de um mês. O que significa? Você está atrasado tanto tempo quanto foi o tempo que foi batizado com o Espírito Santo. Porque quando você foi batizado com o Espírito Santo, foi para sair para pregar para as nações. E o que você está fazendo aqui hoje de manhã? O que você está fazendo hoje? Né, Duda? Esse pessoal está atrasado. Arrasta um tanto com você para Moçambique. Gostei. Eu quero, antes de comentar a palavra, eu acho que precisa uma explicação do que aconteceu ontem, do que nós falamos aos presbíteros, porque pode ser que algum pense assim, nossa, o que eles estavam fazendo? Gente, eles não subiram em árvore, eles não correram em lugar errado, nada disso. É que eles fizeram uma divisão dos grupos pequenos e que a gente entendeu que podia prejudicar a questão dos vínculos de discipulado. Então a gente alertou para que eles não quebrassem os vínculos de discipulado. Foi só isso. Tá? Não fica assim, meu Deus. Não, foi coisa simples. E prontamente eles atenderam. Prontamente. Fizeram bastante perguntas, mas prontamente. Você sabe aquela questãozinha, por quê, pai? Né? Aí a gente fala assim, porque sim. E pronto. Não foi assim, não. A gente explicou, a gente ponderou com eles e eles entenderam que deveria, então, esperar um pouco para mudar isso aí. Correto? O alvo nosso como congregação, no seu funcionamento interno, é que todos estejam embaixo de discipulado, fazendo discípulo e vinculado num grupo pequeno. Correto? A gente não gostaria e não quer mesmo, e ora e luta, para que ninguém esteja solto. O corpo de Cristo não tem membros soltos. Então, cada um de nós tem no mínimo duas relações. Uma relação com quem cuida da gente e uma relação com pessoas que a gente cuida. Isso é o normal. Ninguém aqui é ponta de linha. E nem começo de linha. O começo de linha é Jesus. Mas ninguém aqui é ponta de linha. As coisas não terminam em você. Obrigado. Dá para compreender, não? E uma coisa que eu comentei com eles ontem, quando a gente chegou à conclusão que devia dar uma esperada, eu lembrei de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, quando você está num caminho equivocado, voltar atrás é progredir. Na realidade não é voltar atrás, é progredir. Então quanto mais errado você vai, mais tempo você demora para voltar. Não é? Lembra do GPS, você vai olhando o caminho errado e vai só aumentando a quilometragem? Então, nós falamos, corrigiram na hora e avisaram a vocês, e é só isso. Então, ore para que Deus mantenha no coração deles essa capacidade de ouvir. Tá bom? Bem, eu gostaria de apresentar uns livros para vocês. Como diz o Eugênio Peterson, eu não sou escritor, tá bom? Eu não sou escritor, não. É que a gente escreve algumas coisas e gente como Luiz Cascaldi crê no que a gente prega e ajuda a colocar no papel e tem uns irmãos que imprimem. E outros que leem. Entendeu? Eu não sou escritor, não. Mas esse livro aqui, não vou falar na ordem da escrita, não, mas esse livro, A Mordomia no Reino de Deus, fala de administração financeira. Mas fala com uma base, o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Então, é a partir dessa ideia
que a gente escreve esse livro. Eu também abordo um tema que aparece dentro do curso de Interneteologia, que tem por aí, muita gente está fazendo esse curso, né? E uma das coisas que aconteceu é que houve uma ideia espalhada que não há dízimo no Novo Testamento. Amados, isso é uma má leitura da Escritura, para não falar de analfabetismo bíblico. E diz assim, não, porque nós estamos na graça, então não tem mais dízimo. Queridos, só lembrar vocês que o dízimo foi antes da lei. Que quem entregou o dízimo foi, o primeiro que entregou o dízimo foi nosso pai Abraão. Se o nosso pai Abraão entregou, e nós? Não tem nada a ver com Levi. E para quem Abraão entregou o dízimo? Que era figura de quem? Então, entregar o dízimo é uma relação com Cristo. Não tem nada a ver com Moisés. Não tem nada a ver com Levi. E por que ele entregou o dízimo? Por gratidão. Então não tem a ver com lei. Tem a ver com graça. Agora, o que a lei fez? A lei regulamentou a aplicação. Então, os pastores não podem aplicar o dízimo errado, porque já tem instrução. E o Novo Testamento tem também. Porque tem 3 princípios no Novo Testamento: regularidade, generosidade e proporcionalidade. O que é isso? Agora, se você não crê no dízimo, então entra na graça. O dízimo é o quê? É 10%. E a graça é o quê? É 100%. Escolhe. Está achando muito da 10%? E não quer andar na lei? Tudo bem. Deixa a lei, anda na graça. E entrega tudo. O que você prefere? Então esse livro trata, entre outras coisas, disso. Você que tem que cuidar de discípulo, fazer discípulo, aqui tem algumas boas ideias. Não é método, mas explicando a razão do discipulado. Por que fazer, como fazer, evitar domínio sobre pessoas. Discipulado não é exército. Obrigado. Discipulado não é exército, não é hierarquia. Discipulado é serviço. Quem discipula, serve. Tá bem? Quem discipula, serve. Esse aqui, Pilares da Vida da Igreja, foi citado aqui hoje, que é a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. E é em base a isso que Deus faz crescer a igreja. É em base a viver nesses 4 pilares que Deus faz a igreja aumentar e dia a dia Ele vai acrescentando. Essa formação de obreiros nos ajuda a formar os próximos obreiros para a vida da igreja. Correto? E eu quero lembrar você que no nosso primeiro tempo, eu lembrei você que você também é obreiro. Sim ou não? Não tem ninguém aqui que não seja obreiro. Então vem aqui nos pastores, pede sua carteirinha, porque você é obreiro. Porque você está na obra. Quem está na obra é obreiro. Aqui não tem assistente, igreja não tem assistente. Assistente tem cinema, teatro, igreja não. Igreja só tem trabalhador. Obrigado. Esse aqui talvez seja o meu xodó. Eu escrevo sobre aquilo que eu mais amo na face da terra, que é a igreja de Deus. Então eu mostro o que a palavra fala, que a igreja é o mistério de Cristo, assim como Cristo é o mistério de Deus, e eu mostro isso. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu tive tremendas experiências com Deus e com o diabo. Com Deus e com o diabo. Assim eu senti e percebi uma oposição assim fantástica, sugestão de suicídio, vocês não calculam. Você não calcula. Porque eu entendo que a última revelação que nós, como igreja, vamos ter é de nós mesmos, quem somos. Porque como é que uma noiva pode casar se não se conhece?
vai entrar no casamento um problema. E vai causar problema para o seu amado. Esse pastoreio, se você quer pastorear, aqui tem algumas sugestões, alguns caminhos do pastoreio. Tá? Eu falo sobre João 21, que vocês se lembram, Ezequiel 34, 1 Pedro capítulo 5, João 10, Salmo 23. Eu toco nesses textos que falam sobre o pastoreio. Eu digo que a Bíblia tem um curso de pastoreio, curso com graduação, pós-graduação, nesses textos que eu citei. Tá? E se você quer, no seu discipulado, pastorear bem, porque discipular é pastorear. Pastorear bem é discipular. Tá bem? E por último, é um livro baseado em Neemias, que eu estudo desde 77, e passado um tempo eu resolvi colocar em papel, né, em livro, e a ideia é deixar um legado para gerações que vêm. Essa é a ideia. Eu não sou nem escritor, nem vendedor de livros. Tudo que vem em termos de dinheiro das vendas do livro volta para a reimpressão. Esse foi um voto que eu fiz, e tudo que chega volta para novos livros, correto? Aí está. Esse livro tem alguns princípios de condução. Como viver liderando, cuidando, como gestão. E, na realidade, eu aprendi muito com um livro que eu li, a respeito de Neemias, que é Dinâmica de uma Liderança Eficaz, do Círio Barber. E ele montou um curso para gerentes de empresas. Um curso no livro de Neemias para gerente de empresa. E serve até para a gente. Mas é fantástico, tá bom? Então, esses são alguns livros, eu não trouxe todos. Tá? A gente saí rápido de Jundiaí, não trouxe todos. Mas está aí. Pix está lá? Está lá. Então, se você quiser levar hoje, você leva. Se você não quiser pagar hoje, não paga hoje, paga depois. Se não puder pagar, não pague. Tá bom? Fica tranquilo. Mas eu gostaria que você lesse. Tá bem? Bom, fazendo uma pequena recapitulação naquilo que a gente falou até agora, toda a nossa palavra, desde ontem de manhã, pretende lembrar os irmãos que cada casa aqui é um embrião de uma nova congregação. Vocês creem nisso? Não? Cada casa. Quando você diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu gostaria que você pensasse que eu e minha casa serviremos ao Senhor na rua onde eu moro. Tá bom? Para a coisa não ficar assim meio romântica, poética. Porque a gente é muito romântico, né? A gente canta cada coisa linda, né? Umas músicas assim que são tremendo romantismo com Deus. Mas o dia a dia não é tão romântico. O dia a dia tem trabalho. Então, o alvo nosso é que cada família da congregação seja o embrião de uma nova congregação. Tá bem? Então, onde você mora, ali é uma futura congregação. E o que é que nós queremos? Que cada rua da região metropolitana de Curitiba, cada rua, tenha uma casa digna, uma casa que irradie a luz de Deus naquele lugar. Amém? Você está nisso? Não? E dentro disso, o que a gente pretende? Que cada pessoa aqui seja e faça discípulo. Amém? Não pode haver na congregação nenhum estéril. Eu vou falar de novo, eu acho que você ficou impactado e não falou amém. Eu vou falar de novo. Deus não quer que haja na congregação, na sua igreja, ninguém estéril. Amém? Então, se você ainda
não gerou um filho espiritual, pede para Deus curar o seu ventre. E no caso, o ventre não é a barriga, o ventre é o coração. O ventre onde a gente gera pessoas é o coração. E a promessa, nesse caso, é Isaías, capítulo 54, que diz lá o quê? Alegra-te, ó estéril, porque você vai ser mãe de quantos? Quantos? Muito significa quantos? Tá, isso eu já ouvi, mas fala um número. Hã? Milhares. Milhares. Não põe limites ao que Deus pode fazer. Quando um rei chega perto de Eliseu, Eliseu está perto de morrer, e o texto diz assim, quando Eliseu estava enfermo com doença que ia matar, interessante, né? Ele chegou lá e o Eliseu mandou ele atirar umas flechas, lembra disso? Aí foi na janela e atirou quantas? 3. Aí Eliseu falou, se você tivesse atirado mais, você teria vitória. Então quem limita as coisas de Deus não é Deus, somos nós. Somos nós. Então eu quero te pedir encarecidamente que você não transfira para Deus seu limite. Às vezes fala assim, Deus, eu preciso fazer essa viagem que o Senhor me mandou fazer, mas como é que eu vou fazer, Senhor? Eu não tenho dinheiro. Meu caro, você não tem e nunca vai ter. Porque a prata e o ouro é do Senhor, ué. Você nunca vai ter. Você só tem que obedecer. Amém? Ah, mas eu não posso ir no vizinho não, porque eu não sei o que falar. Tudo bem, mas você não vai falar mesmo. Quem vai falar é o Senhor. Amém? Lembra daquele homem lá atrás que foi treinado em toda a ciência do Egito e chega para Deus, dá uma informação estranha, Senhor, eu sou gago. Lembra? Eu quero dizer para você, quando você não obedece da primeira vez, a coisa piora. Piora ou não piora? Deus falou assim, vai lá, que eu vou ser com tua boca. Eu sou Deus e você vai ser minha boca. Aí ele começou a dizer, Senhor, eu sou gago, e isso e aquilo. Aí Deus falou, tá bom, então Arão vai falar, e você vai ser Deus para ele, pronto. Você percebeu como uma coisa complica, quando a gente desobedece? Você quer só falar ou porque você quer fazer o papel de Deus? Moisés caiu nessa. Então Deus falou, obedece logo, porque senão a coisa aperta mais. Cada um fazendo discípulos. Quantos discípulos? Muitos. Não significa que necessariamente eu vou cuidar de todos. Mas o discipulado chega no seu ponto, onde eu entendi que eu obtive êxito no discipulado. É quando a pessoa que eu cuido começa a cuidar de outra. E aí, queridos, não há limite. Não há limite. Amém? A estéril será mãe de muitos filhos, mais do que aquela que é casada. Essa é a promessa do Senhor. Então, qual o conselho do texto? Amplia a tua tenda. Alarga as cortinas. Estende as cordas. Porque vai vir filhos espirituais. Amém? Abre o coração e deixa entrar os filhos. Você recebeu o espírito de adoção. Isso significa que você vai olhar na rua e vai sentir desejo de adotar essas pessoas. Não é que você é bom, não. É porque você tem um espírito de adoção. Ele vai falar assim, adota esse, adota aquele, adota aquele. É assim que ele faz. Dentro da casa, o que nós queremos que aconteça? Que cada pai seja o quê? Pastor, porque vai guardar, vai vigiar, vai proteger. Que mais? Profeta, porque vai chegar dentro da sua casa, vai dar uma visão de Deus, para onde a casa deve ir, e sacerdote, que é um homem de intercessão, que intercede pelos seus filhos e busca a Deus por cada um dos filhos, como Jó fazia. Amém? Então, é isso que nós queremos. A nossa vocação, então, é a mesma de Abraão. E a nossa responsabilidade, então, é a mesma. Nesse caso, a nossa referência é Abraão. Ontem nós pegamos 2 casais para mostrar 2 vidas paralelas.
Quem foi que a gente tomou? Ló e Abraão. E nós mostramos um estilo de vida como de Abraão, que é esse que nós devemos seguir, e devemos olhar para o estilo de vida de Ló, nos assustar, não desejar, odiar aquele estilo de vida e deixar ele aí, porque está na palavra, para a gente dizer assim, eu não vou andar por esse caminho. Amém? Comentei com vocês também que famílias aqui são famílias quebradas, algumas famílias. Então, o pai não está aqui. Então, o que nós devemos fazer? Orar para que venha. Orar para que venha. Porque não é normal famílias quebradas. Você concorda ou não? Não aceite como normal, ainda que seja comum, mas não é normal. Não está nos planos de Deus. Então, nós não podemos aceitar. Então, as mulheres cujos maridos não estão caminhando com o Senhor, não pode desistir. Deve entender que Deus é maior do que a turrice, para não falar outra coisa, daquele homem. Hã? Eu não sei. Você pode chamar de teimoso, qualquer coisa que queira chamar. Deus é maior. E a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Amém? Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre essa área aí. E os filhos? O que é que os filhos devem fazer cujos pais não são ainda, não estão no caminho? Servir aos pais e trazê-los em oração diante de Deus todo o tempo. Amém? A sua casa é o seu campo missionário. Assim como tem campos distantes, como Índia, como Moçambique, a sua casa, se tem gente ali que ainda não é convertido, não é filho de Deus, ali está seu campo missionário. Você vai olhar como campo missionário e vai colocar como alvo, eu vou ganhar em nome de Jesus. Eu vou ganhar, vou fazer tudo que Deus me mandar, mas eu vou ganhar. Amém? Não podemos aceitar, deixa eu repetir, não podemos aceitar famílias quebradas como se fosse coisa normal. Não é. Não é. Amém? Isaías 60 diz, e vocês que não têm filhos aqui, Isaías 60 diz, levanta-te e resplandece, porque brilhará sobre ti a glória do Senhor. E o versículo 3 diz assim, e os teus filhos que estão longe serão trazidos nos braços. Amém? Desiste não, desiste não. E Irani dizia uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, tem hora que nós devemos de parar de falar de Deus para a pessoa e começar a falar da pessoa para Deus. E Deus você pode pressionar. Não pressionar com maldade, tá? Não vai assim não. Você tem que me dar, tem... Não. Fala, Deus, não esquece. Deus, você lembra de fulano? Deus, traz logo, Senhor. Tá bom? Então, não aceita como normal. Bom, nesta manhã, eu queria aproveitar esse tempo para ler com vocês e caminhar com vocês na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Eu acho que você reparou que as palavras que eu estou trazendo ontem e hoje são palavras que eu já comentei com vocês várias vezes. Sim ou não? Eu peço desculpa a vocês porque realmente eu não sei nada novo. E, em segundo lugar, eu acho que eu não gosto de mudar de assunto enquanto a gente não praticar aqueles. Eu sigo mais ou menos a pedagogia da escola. Não sabe 2 mais 2, eu não posso ensinar 3 mais 3. Então, essas coisas aí, vocês me desculpam, né? Está repetindo, mas é segurança para vocês. Tá bem? É segurança. Eu não sou
conteudistas. Sabe o que é conteudista, né? Quem dá aula sabe. Eu não sou conteudista. Eu sou da linha de que a gente deve aprender aquilo que foi falado e ficar naquele tema até que a gente pratique. Tá bom? Pois bem, 4 cartas na Bíblia são endereçadas aos mesmos destinatários. 4 cartas. A carta de Tiago é escrita para um povo, as 2 cartas de Pedro e a carta aos Hebreus. Essas 4 cartas são escritas para as mesmas pessoas. Para quem essas cartas foram escritas? Leia, por favor, o versículo 1 de 1 Pedro 1. Hoje mais gente trouxe a escritura, né? Graças a Deus. Claro que eu sei que você tem a escritura no coração e na cabeça. Claro que eu sei. Mas é bom trazer assim também, só para animar o pregador. Tá? Pedro, apóstolo, ou seja, enviado de Jesus Cristo, a quem? Aos, versículo 1, aos eleitos, na sua? Estrangeiros. Outra versão fala dispersos. Outra versão fala forasteiros. E se você for na carta aos Hebreus, é o mesmo direcionamento. A carta de Tiago, o mesmo direcionamento. Ao povo que foi disperso. Quem é esse povo que foi disperso? É aquele povo que lá em Atos, por não sair no momento certo, passou por uma perseguição. Você se lembra que povo é esse, não? Tá, deixa eu voltar um pouquinho em Lucas 24. Em Lucas 24, o Senhor Jesus está falando da sua morte, do seu sofrimento, da sua ressurreição e da necessidade que aqueles que estavam ali consigo saíssem para anunciar o Evangelho. Porque se aquilo que Jesus Cristo fez não fosse anunciado, a paixão e a morte de Jesus não teria efeito. Estão me compreendendo, não? Porque a única coisa que salva a pessoa é crer no senhorio de Jesus Cristo e receber aquilo que foi feito na cruz. É isso ou não? Agora, infelizmente, a pessoa chega para mim e fala, Jamê, e aquele pessoal lá no canto do mundo que nunca ouviu? Desculpa, querido. A minha Bíblia diz, como crerão se não ouviram? Você lembra que a palavra diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus? Você se lembra que a palavra diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus, esse será salvo? Então não há outro nome. E, infelizmente, alguns irmãos, muito bondosamente, dizem, não, mas Deus vai dar um jeito. Sim, Ele deu. Ele mandou Jesus. Foi o jeito que Ele deu. Agora, a pergunta que eu já fiz a vocês é o seguinte. No mundo hoje nós somos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Você acha que essas 8 bilhões de pessoas, todas elas vão ser salvas? Ainda que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas você, assim, de sã consciência, assim, você crê que todos eles vão ser salvos? Sim ou não? Por que não? Primeiro, porque muitos vão ouvir e vão fechar o coração. Está escrito. Ezequiel 16 fala disso. Pessoas que ouviram e fecharam o coração. Esses não vão ser salvos. Agora, se essas pessoas ouviram e fecharam o coração, o problema é delas. Concorda ou não? Mas se essas pessoas não ouviram e por isso não foram salvas, aí o problema é nosso. Porque se eu avisar, Deus falando, se eu avisar que o injusto, que o gentio vai se perder e mandar você falar, e ele ouvir e não aceitar,
eu vou puni-lo, eu vou castigá-lo. Mas se você não falar, eu vou requerer o sangue dele das tuas mãos. Isso é sério ou não? É muito sério. É muito sério, porque se não ouvir o evangelho, como é que pode ser salvo? Como? Ah, não, mas sabe o que acontece? Tem gente que nunca ouviu o evangelho, mas é gente muito boazinha. Tá, me apresenta para ela e eu vou pregar. Agora, raciocina comigo. Vamos ver que tem uma tribo lá num canto do mundo. Você falou que nem todo mundo vai ser salvo, porque vai fechar o coração. Então tem uma tribo lá no canto do mundo que é toda feita de gente boazinha, que fica só na mata assim, caçando borboleta, praticando caridade, pega o peixe, devolve, tudo boazinho, tudo maravilhosa. Aí você, desavisadamente, vai lá e prega o evangelho. E alguns daqueles não recebem o evangelho. O que aconteceu? Você piorou a situação deles. Você entendeu ou não? Porque por não conhecer e sendo bonzinho, ele estava salvo. Você foi lá, pregou o evangelho, ele não aceitou, está perdido. Então o evangelho deixa de ser evangelho de salvação e passa a ser evangelho de perdição. Mas não creia nisso não. Só há uma porta, só há um caminho, só há uma verdade, só há uma pessoa. E essa nós precisamos anunciar. Amém? Não há outro nome. Não há outro nome. Voltando para o texto de Lucas 24. O Senhor diz assim, então vocês precisam anunciar, mas não vão ainda. Fiquem em Jerusalém, porque eu vou mandar sobre vocês, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, para que vocês se tornem o quê? É essa palavra mesmo, mas eu gostaria de citar a palavra no grego. Sereis mártires. Você entendeu a coisa agora ou não? Ah, mas pregar o evangelho é sofrimento. É sim, é mártir. Você quer o quê? Ah, mas é um negócio muito duro. Sim, é mártir. Pregar o evangelho é um martírio. É um martírio porque contraria a nossa carne, contraria a nossa disposição, contraria tudo. E ele nos chama para ser mártires do evangelho. É isso que ele nos chama. Um problema que nós temos é que nós não estamos acostumados ao sofrimento. Não estamos. Eu estava com uma igreja do Uzbequistão e estava tendo uma conversa com os meninos. E perguntei como é que era a vida. E eles diziam que quando a polícia pegava eles, batia deles cair desmaiado, tanto apanhar. Mas contava assim com a maior naturalidade. Porque para eles, sofrimento e evangelho está dentro do mesmo pacote. Então parece ser muito normal sofrer por amor a Cristo. Mas nós não cremos nisso, nós não aceitamos isso, porque para nós o evangelho tira a gente do sofrimento. Querido, alguém pregou outro evangelho para você. Você ouviu outro evangelho. Porque o evangelho traz sofrimento. Não só para nós mesmos, que quando o evangelho entra em nós, ele explode os nossos costumes, nossos hábitos, ele explode tudo. Por quê? Porque é dinamite. E eu digo que se você ouviu o evangelho e não detonou tudo dentro de você, não foi dinamite que você recebeu. É qualquer outra coisa. Porque o evangelho primeiro dinamita, depois ele constrói. Primeiro ele destrói, depois ele põe as coisas no lugar. Amém? Para ordenar, primeiro ele desordena. Não se acostume. Você que diz assim, ah, quando eu não era crente eu não sofria tanto. Acostume, porque é assim mesmo. Você está no caminho certo. Está sofrendo, está apanhando, fala assim, poxa, estou no caminho. Parou de sofrer, você fala, desviei. Tá bom? Bom, voltando, tentando voltar para Lucas. Fiquem em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Tá bem? Dia 30 de maio do ano 30, o Evangelho veio, o Espírito Santo veio sobre as pessoas.
9 horas da manhã. O Espírito Santo desceu sobre aquele povo. Bom, se era para ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse, o Espírito Santo desceu. Vamos dizer que eles fizeram aquela festa no dia 30 de maio. Bom, no dia seguinte, onde é que eles deveriam estar? Mochilinha e na estrada. Mas o que aconteceu? Passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês, passou um ano, passou 5 anos, 7 anos, perto de 8 anos. E o povo estava lá. E como foi dito aqui, não me lembro quem foi que falou, um ambiente onde tem muito milagre, distribuição de pão, cura toda hora, gente se convertendo. Gente, quem quer ir embora do lugar desse? Nem eu. Só que Deus não falou para ficar em Jerusalém. O Espírito Santo foi dado para sair. Amados, Espírito Santo não é para enfeitar crente. Ah, eu quero os dons, porque eu acho tão lindo. É tão assim. Mas não é para isso. Os dons é para você trabalhar. Estava todo mundo ali e o Senhor esperando, eles ali vivendo a vida. Então o que é que Deus fez? Capítulo 8, versículo 1 de Atos. E naquele dia se iniciou uma grande perseguição. E aquela perseguição, meus amados, veio de Deus. Não foi o diabo, não foram as autoridades, foi Deus. Claro que Deus usa quem Ele quiser. E para quê, amados? E o texto diz assim: e os que foram dispersos anunciavam o evangelho em todos os lugares. É verdade que lá pelo capítulo 11 de Atos, Lucas, que é o escritor de Atos, ele diz que muitos que saíram pregando, pregavam somente aos judeus. Mas graças a Deus, uns ali não foram avisados e pregaram para os gentios. O evangelho chegou até nós. Que coisa boa, não? Graças a Deus, senão a gente estaria aí no prejuízo. E o evangelho chegou até nós. Então, a quem se refere Pedro quando fala dos forasteiros dispersos? É esse povo que foi disperso. Agora, eles saíram de seu lugar e foram para lugares de cultura distinta, idioma distinto, religião distinta. E quando você chega, sai da sua origem e vai para um ambiente distinto, o comum é que você sofra influência daquele lugar. Concorda ou não? Manezinho da ilha começa a falar igual curitibano e vai mudando. As coisas vão mudando. Correto? É comum. É comum. E essas 4 cartas, elas tratam exatamente da gente se manter na cultura do nosso lugar de origem. Esses 4 livros falam exatamente para a gente manter a visão, manter o chamado, mesmo num lugar que não é o nosso lugar de origem. Então, esses 4 livros tratam disso. E ele trabalha muito na mesma ideia que você vai encontrar no livro de Êxodo, quando o Senhor diz assim: toma cuidado com o povo daquele lugar, porque sacrifica os filhos, tem outros deuses. Então Deus tem essa preocupação com a nossa vida no lugar que não é nosso. Mas aí eu preciso lhe perguntar, você se sente, porque você sabe que você é, tá? Mas agora eu vou apelar ao sentimento. Você se sente cidadão do céu ou cidadão da terra? Você tem que ser honesto agora comigo. E principalmente com você. Não, eu sinto que sou cidadão curitibano. Está errado. Eu sinto que sou cidadão paranaense. Está errado. Não, eu sinto que sou cidadão brasileiro. Está errado. Porque nós não somos daqui. Lá no versículo 9 do capítulo 2 diz que nós somos a nação santa. Agora, Deus nos deu uma missão aqui entre as nações. Em Deuteronômio 32, diz assim que no dia que Deus dividiu as nações, dividiu-as segundo o número
dos seus filhos. Não é interessante? É interessante ou não? Significa que você tem um chamado para nações. Ah, Jamil, eu preciso, eu gostaria. Não, você já tem, tranquilo. Você só precisa entender que você é uma nação que está entre as nações. Quantas nações tem aqui em Curitiba? Eu digo nação em termos de etnia mesmo. Japoneses, poloneses, alemães, ucranianos, italianos e cristãos. E cristãos. Tem argentino também. Não entendi. Me recuso a entender o que você pensou. Você entendeu? Tem essas nações, mais a gente. Porque você não é nenhuma delas. Você é uma nação que Deus mandou para as nações. Agora a pergunta que eu fiz é: você se sente cidadão do céu com uma responsabilidade e com uma missão? Ou você sente que você é um cidadão deste mundo? Como é que você sente? Eu repito, você sabe o que a Bíblia diz, mas eu quero saber o que você sente. Porque quando você sente isso no seu coração, você entende que você não é daqui. E a igreja, amados, ela é uma nação. O que caracteriza uma nação? Cultura, idioma, leis próprias, governo próprio. Uma nação não precisa ter uma terra para ser nação. Não precisa. Por exemplo, os curdos. Os curdos estão espalhados na Armênia, no Iraque, na Turquia, mas eles continuam sendo curdos. E nós somos uma nação espalhada nos países do mundo. Dá para entender isso, queridos? Vamos hoje mudar o nosso status aí? Vamos hoje mudar a chavinha? Eu sou uma nação que estou entre as nações. Mas as nações que nos cercam têm um poder de influência muito grande. Então, é disso que Pedro está tratando. Cuidado com as influências que estão ao seu redor. Então, somos uma nação, temos um idioma, sim ou não? Qual é o idioma da nação do reino de Deus? Louvor, adoração. Esse é o nosso idioma. Mas assim, no dia a dia, a gente tem até algumas conversas que são nossas, né? Você chega lá no seu trabalho amanhã e conversa com outro cristão, fala, gente, mas ontem caiu fogo lá. Mas foi assim, um derramado de óleo, assim. A pessoa fica do lado assim, chamaram o bombeiro? Derramou óleo? Não, existe uma linguagem entre nós que é só nossa. Sim ou não? Mas fora isso, tem a linguagem da adoração. A linguagem do mundo é lamentação, murmuração. A nossa é louvor, é adoração ao Senhor. Nós temos uma linguagem. Nós temos uma bandeira. Sim ou não? Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Amém? Nós temos leis. Temos ou não? Nós temos leis claras, definidas. Leis, juízos, estatutos, mandamentos. Então são coisas que nos configuram como nacionais. E nós temos um rei. Nós temos um rei. Ele é o nosso rei. Então, o nosso contato, nossa referência, não é aqui. É para cima. Essa é a nossa referência. Deu para entender o que eu falei? Então tá, esse foi o preâmbulo, tá? Esse foi o contexto. Vamos entrar agora no texto. Para que a gente possa viver nesse mundo com a missão que nós temos, com a vocação que nós temos, o Senhor fez 3 coisas. Aqui, nos primeiros versículos de Pedro, ele fala de 3 coisas que Deus fez. A primeira dela é que Deus nos elegeu. Versículo 2, ele nos elegeu. Amém? Você sabia que você foi eleito? Não. Agora, Deus não elegeu você porque você tem alguma coisa boa. Ele não elegeu você
baseado nas suas boas obras, nem baseado na sua aparência, porque quando Deus elegeu você, você não existia. Você não era nem bonzinho nessa época. Não tinha nada em você ou em mim que atraísse o Senhor. Ele nos elegeu antes da fundação dos tempos. Então, olha só, desde quando você foi eleito, então a sua eleição é antiga, muito antiga. Então, Ele nos elegeu, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Para quê? Dá uma olhadinha no texto aí. Nos elegeu para quê? Para a obediência. Então, qual o seu mandato? Obediência. Qual o seu cargo? Obediência. Qual a sua função? Obediência, porque Deus elegeu você e a mim para a obediência. Então, a coisa mais importante na minha vida é obedecer ao Senhor. Vocês concordam ou não? Não foi a desobediência que estragou toda a história do homem? E não foi a obediência de um que consertou as coisas? Então, obedecer não é alguma coisa sem importância. Fomos eleitos para a obediência, em santificação, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A segunda coisa que o Senhor fez, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, ou nos regenerou. A primeira geração sua foi quando seu pai e a sua mãe lhe geraram. A segunda geração foi quando Deus gerou você, que se chama regeneração. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo foi gerado de novo. Você foi gerado de novo. E meu pai na fé tinha um pensamento que ele diz o seguinte: quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma só. Pensa. Quem nasce uma vez só, vai morrer duas. Porque vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente. Mas quem nasce duas vezes, só vai morrer uma. Se morrer. Porque Jesus pode vir antes. Mas a garantia mesmo é que só vai ter uma morte se a gente provar. Amém? E por que, amados? Fomos regenerados. Ou seja, Deus nos gerou de novo para que nós pudéssemos viver nesse ambiente. Deus nos elegeu para entrarmos nesse ambiente e Deus nos regenerou para vivermos nesse ambiente. E qual é a terceira coisa que o Senhor fez? Versículo 5. O que é que diz na sua Bíblia? Que mediante a fé estais guardados. No ambiente tóxico, como o ambiente que a gente vive, no ambiente terrível como aquele que a gente está vivendo, a gente precisa ser guardado. Vocês concordam ou não? Porque a gente vive num ambiente de alta toxicidade. Chernobyl é fichinha. É fichinha. Então, Deus nos guarda. Ele nos guarda onde? Entre as nações. Por que Ele nos guarda? Porque nós temos uma missão. Porque nós temos um trabalho. Então, nós precisamos ser guardados para cumprir o nosso papel. Amém? De quem que Ele está falando? Quem é que foi eleito, regenerado e guardado? Nós. E por que Ele fez isso conosco? Porque nós temos um trabalho a realizar. E nós precisamos ser protegidos pelo Senhor. Muito bem. No versículo 13, eu vou saltar aqui toda essa quantidade de versículos, porque não dá tempo da gente fazer assim um estudo versículo por versículo na manhã. Mas o versículo 13 é muito importante. Como é que começa o versículo 13? Começa com uma palavra conclusiva, não é isso? Portanto, ou seja, por causa de tudo isso, nós precisamos cingir o que, amados? Os lombos do nosso entendimento. Primeiro,
vamos decifrar as palavras. O que é cingir? Prossiga. É vestir. Mas é vestir de tal forma que a coluna fique firme. Que a coisa fique bem presa. Talvez você já tenha visto, talvez, bem no interiorzão, no lugar onde as mulheres lavam roupa na beira do rio, que a mulher pega a saia, o vestido para aqui por baixo e faz isso. Isso é cingir. É a mesma coisa que aconteceu quando o Senhor, na Páscoa, manda eles cingirem a roupa. Por quê? Porque eles iam correr. E a roupa longa atrapalharia. Então, tanto é prender a roupa como sustentar a coluna. Sabe aquelas pessoas que põem uma cinta para pegar peso? É isso aí. É isso aí. Aí ele fala para cingir os lombos. Lombos é isso aqui. Correto? Essa parte sua aí. É lombo. Mas ele fala de lombo do entendimento. O que significa? Firma os teus valores. Firma aquilo que Deus lhe falou. Porque é o que sustenta você. A coluna é o que nos sustenta. Então você precisa ter o seu entendimento o quê? Firmado, cingido, para que as etnias no meio das quais você está não mude o seu entendimento. No sentido também de não permitir que nada seja motivo de tropeço, né? Exatamente. Que as coisas que a gente faz, ou as coisas com as quais a gente tem contato, não nos faça tropeçar. Amém? Também até aqui? Vamos um pouquinho mais? Então ele fala, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aí ele fala, sede sóbrios. Qual é o antônimo? Qual é o contrário de sóbrio? Ébrio, bêbado. Não seja sóbrio. Não seja ébrio. Perdoa. Não seja ébrio. Não seja borracho. Não seja sóbrio. Qual é a característica do sóbrio? Capacidade de pensar. Capacidade de pensar. Pense. Pense. Por isso a palavra, amados, fala da armadura, e eu quero assim animar você a estudar a armadura que está lá em Efésios capítulo 6. A primeira coisa que ele fala é do capacete, que vai proteger a nossa mente. Amados, o lugar de batalha não é o coração, é a mente. Não é o coração. É verdade que a palavra fala que sobre tudo que se deve guardar, deve-se guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O problema é que a nossa mente é atacada, e se nós não estivermos com o capacete da salvação, o que atacou a mente desce para o coração. Então você tem que colocar um filtro entre mente e coração. E muitas vezes eu chegava para meu pai na fé, no meu começo de vida, e perguntava coisas, e ele falava assim, Jamê, tem misericórdia da sua cabeça, ela não vai entender não. Tenha piedade da sua cabeça, não tente ela fazer entender coisas espirituais. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que a instrução é, orarei com a mente, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, para que a mente não fique infrutífera. Eu direciono a minha mente para o lugar que Deus quer. Tudo isso se chama cingir os lombos do vosso entendimento. E para isso eu preciso ser sóbrio. Correto? Você já parou para pensar que lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, o texto fala, Paulo nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher do Espírito. Por que Paulo coloca vinho e Espírito na mesma frase? Porque se você se encher do vinho, o vinho vai controlar você. Se você se encher do Espírito, o Espírito vai controlar você. E ser sóbrio é colocar nas mãos do Senhor as coisas que eu penso. Agora, Deus não anula a minha mente.
Deus não anula o meu cérebro. Quando a palavra fala que nós temos a mente de Cristo, não está significando que a nossa mente foi substituída pela mente de Cristo. Não, amados. Quando fala que nós temos a mente de Cristo, está dizendo que nós temos um recurso, que é a própria mente do Senhor, que pode influenciar a minha mente e me fazer pensar como o Senhor pensa. Porque Ele não anula a nossa mente. Aliás, eu tenho dito para os irmãos que Deus nos deu um dom espetacular que deve ser usado, que é o cérebro. Você sabe que tem gente que não usa, né? E faz cada coisa, meu Jesus. E eu tenho uma frase para isso. Quem pensa não peca, quem peca é porque não pensou. Não pensou, cara, você vai pecar. E Deus chama a gente a raciocinar, a razoar. Deus chama a gente para pensar nas coisas que Ele deu. E um dos textos mais interessantes da Bíblia nesse sentido foi quando uma mula chamou um profeta para pensar. Você lembra, não? A mula de Balaão fala assim, Balaão, pensa. É um negócio absurdo. Mas é para a gente ver, amados, como a gente precisa cingir a mente da gente. Senão daqui a pouco a gente está conversando com mula. É verdade, tem gente que conversa com cachorro e gato. Claro que não tem ninguém aqui que está conversando com animais. E responde. Eu não diria que é uma boa resposta. Sobriedade é aprender a pensar o que Deus pensa. É pensar na consequência daquilo que eu vou fazer. Você já fez uma coisa sem pensar? Já brigou com alguém? Já irritou alguém? Já respondeu mais? O que aconteceu? O que aconteceu? Não presta. Cinja o lombo do teu entendimento. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo que tem o desejo de controlar o nosso pensamento. Continuando, esperai inteiramente. Em que, amados? Na graça de Cristo. Por quê? Essa obra na qual nós estamos envolvidos, para a qual nós fomos chamados, só pode ser realizada na graça de Deus. Algum amém por aí? Não? Amém. Sem Ele, nada podemos fazer. Deixa eu lhe falar que a coisa mais básica que a gente faz, a coisa mais básica da vida humana é a respiração. Não tem nada antes da respiração. Absolutamente nada. E quem permitiu que você respirasse? Você só se levantou hoje de manhã porque Deus não cortou a sua respiração. E quando você entende isso, você descobre que tudo que você faz, que tudo que você espera, é a graça de Deus. É pela graça de Deus. Quando Barnabé chega em Antioquia, o texto diz que ele viu a graça de Deus. Espera aí, graça é um negócio que dá para ver? Não é um atributo abstrato? E como é que ele viu a graça? Porque ele viu um povo que não tinha capacidade fazendo a obra de Deus. Isso é graça. Graça não é só um favor imerecido. É mais do que isso. É a capacidade que Deus nos dá para que possamos obedecê-lo.
Nós não obedecemos a Deus com a nossa força. Amém? Nós não oramos com a nossa força. Nós não vivemos com a nossa força. Nós vivemos totalmente embaixo e sobre a graça de Deus. Amém? Amado, deixa eu saltar aqui um tanto de texto e pegar com você versículo 9. Eu vou resistir aqui de parar em alguns versículos. Versículo 9, do capítulo 2, que diz aí, esse texto trata de duas coisas, o que eu sou e o que eu faço. É como os currículos. As duas coisas importantes no currículo é quem você é e o que você faz. E o pessoal lá do RH vai ler essas duas coisas só. Então não adianta você encher um currículo com muitas páginas, que ele não vai ler. Ele quer saber quem é você e o que você faz. Se você não sabe quem você é, você não vai ter um emprego. Se você colocar no seu currículo, eu estou em busca da minha identidade, certeza que você não vai ter um emprego. Mas se você falar, eu sou isso, mas eu faço tudo que vier, eu sou especialista em generalidades. Você não vai. Então você precisa saber quem você é e o que você faz. E esse versículo fala exatamente disso. O que é que diz o texto? Vocês são raça eleita. Você percebe que nós somos eleitos quando? Lá atrás. Fomos eleitos. Somos uma raça. Somos uma etnia eleita. Que mais diz que somos, amados? Somos sacerdócio real. Qual é o trabalho do sacerdote? Levar o homem a Deus e trazer Deus ao homem. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função aqui. Nós somos, em nome de Jesus e pelo Espírito Santo, nós somos mediadores da aliança entre Deus e os gentios. Somos nós que fazemos essa conexão pela pregação do Evangelho. Quando Jacó acorda e ele tem um sonho, ele dorme, põe a cabeça numa pedra, dorme e ele tem uma visão. O que é que ele vê? Ele diz, esse lugar não é outro senão porta dos céus, casa de Deus. Pergunta, o que é a casa de Deus? A igreja. E é por ela que os anjos sobem, e os anjos descem e os homens sobem. É pela igreja. A igreja está aqui para isso. Para cumprir um papel sacerdotal. O texto também diz que nós somos a nação santa. Ou seja, somos separados. Somos separados. E aí ele fala, em cima ainda da descrição de quem somos, ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós somos um povo comprado. E interessante pensar, amados, que nós somos criados por Deus lá atrás, fomos criados por Deus e fomos comprados na cruz. Na cruz o Senhor nos comprou. Amém? Então não existe dúvida sobre a quem pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Mas tem uma palavrinha no texto aqui, que Pedro coloca, que diz que nós somos propriedade exclusiva. O que significa? Que nós somos de Deus e Ele não tem sócio. Ele não tem sócio. Nem nós somos sócios de Deus. Nós não somos donos de nós mesmos. O Senhor é proprietário exclusivo das nossas vidas. E muitas vezes quando eu prego o Evangelho, eu digo para a pessoa, você quer praticar um ato de justiça? Fala assim, qual que é? Devolva-se a Deus. Devolva-se a Deus. Porque quem não se devolve a Deus está cometendo um crime de apropriação indébita. É um crime. É ou não? Pessoal jurista aí, é isso não? Você está usando um negócio que não é seu. Que negócio é esse? Você. Esse negócio que você está usando é roubo, é apropriação indébita, é desvio de função. Todas as coisas nessa linha aí, nesse caput, é isso aí. Então, se você quer fazer um ato de justiça, devolva-se ao Senhor.
E se você não fez isso ainda na sua vida, hoje de manhã você pode fazer. Deus, hoje, nesse dia 7, né? 7 de abril, eu estou me devolvendo ao Senhor. E se você tiver alguma dúvida, faz isso hoje também. Ele aceita devolução. Aliás, ele pagou por isso. Ele pagou. Ele pagou e você não entregou. Você compra no iFood, né? Paga tal e o cara não entrega. Então, mais ou menos isso aí. Qual a última coisa que o texto fala? Fala do objetivo da nossa vida. Para anunciarmos. Anunciarmos o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção que ele não fala aqui no texto para nós anunciarmos as obras dele. Mas ele fala para anunciar virtudes. As obras são coisas externas, as virtudes são características internas. E para falar das virtudes do Senhor, eu tenho que viver com Ele para conhecê-lo. Como é que eu posso falar da bondade de Deus se eu não ando com Ele? Como é que eu posso falar da santidade de Deus se eu não ando com o Senhor? E o nosso chamado é mais do que falar das obras, é falar das virtudes. Quem é o Senhor? Amém? Então esse texto aqui é o nosso currículo. Quem somos e o que fazemos. Amém? Vamos continuar mais um pouco? Pode ser, não? Pode? Quem vai viajar sou eu mesmo, né? Você também vai? Então vou apressar para você poder sair mais cedo. Vocês, né? Tá indo. Cadê o Braga? Posso fazer, Braga? Atrasar a viagem dele? Bom, olha só. No capítulo 2, ele fala do que nós somos, servos. Capítulo 2, versículo 18. Nós somos servos e devemos nos sujeitar. Versículo 18. Mais adiante, ele diz no versículo 20, que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Se nós fazemos o bem e sofremos. Isso é agradável a Deus. Lembra que a gente falou de culto? Agradável a Deus é você sofrer perseguição, você sofrer calúnia por causa do nome dEle. Isso é agradável ao Senhor. E aqui no versículo 22, ele dá uma conotação, ele coloca um parâmetro para nós. Ele coloca uma referência. E quem é a referência que ele coloca? O próprio Senhor Jesus Cristo, querendo mostrar para nós que o nosso chamado, que é um chamado para o sofrimento, nesse chamado a gente deve ter as mesmas reações que o Senhor Jesus Cristo teve. Percebe aí, não? E ele fala, porque para isso sois chamados. Para quê? Para o sofrimento. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo. O exemplo. Então, tudo que nós estamos falando aqui, tem alguém que já fez esse caminho. Tem alguém que já andou nesse caminho. Tem alguém que passou pelas aflições que nós estamos passando e vai passar. E vamos passar. Que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí ele fala, deixamos exemplo para que pudéssemos seguir as suas pisadas, as suas pegadas. E aí, no versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Interessante que Jesus apela ao juiz e não ao advogado. Porque quando você apela ao advogado, você está querendo defesa. Mas quando você se coloca dentro do juiz, você está falando, Deus, vê essa coisa aí e diz se eu estou errado ou não. Ele se entrega ao juiz que julga retamente ou justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Aí encerra o capítulo 2 dizendo, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Queridos, nós temos um pastor.
E Ele cuida da nossa alma, que é a sede de todo problema que a gente tem. Ele é pastor e bispo, ou seja, supervisor da nossa alma. Amém? Até aqui tudo bem? Desde o versículo 1 até aqui. Mas vou lhe mostrar agora que guinada Pedro dá. Porque ele está falando de ministério, está falando essas coisas tão fantásticas, tão transcendentais. E onde é que Pedro desemboca? Capítulo 3. Você percebe para onde Pedro voltou? Percebeu ou não? A gente rodou e voltou para o lugar de origem, a nossa casa. Ele falou que tudo isso que nós passamos, primeiro, deve ser vivido no contexto da nossa casa. É por isso que ele fala, e eu quero só lembrar vocês que nenhuma carta foi escrita com capítulos ou versículos. A carta era um conjunto só, era uma coisa só. E o próprio Jesus não falava por capítulos. Entende isso? Não. Gente, agora eu estou falando o capítulo 6. Não era assim. Foi em 1510, 1517, que a Bíblia foi colocada em capítulos e versículos por 2 médicos. Mas antes disso, não, era todo um conjunto só. Então, o capítulo 3 está junto do capítulo 2, que está junto do capítulo 1. E para onde ele chama a gente? Para a vida comum da casa. É nesse lugar onde as coisas são edificadas ou onde tudo se perde. Então, para quem ele fala primeiro? Primeiro ele usa aí um termo de comparação, semelhantemente. Semelhantemente a quem? A Jesus. E quem é que deve reagir semelhantemente a Jesus? A mulher. Semelhantemente vós, mulheres, semelhantemente, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Então a referência aqui é o Senhor Jesus, que foi sujeito a Deus, que se submeteu ao Senhor. Então, quando a mulher se sujeita ao marido, ela está andando como Jesus. Amém? Eu sei que você vai perguntar assim, mas até aquele cara imprestável? Espera, eu vou chegar nesse ponto. Mas não pense nisso agora. Não pense nesse ponto, não. Pensa que essa sujeição é alguma coisa que Deus pôs na sua vida. E é necessário, porque Cristo fez isso. Amém? Então o padrão aqui é Cristo. Você não pode ter uma experiência de vida diferente da vida de Cristo. E ele disse assim, para quê? Se alguns não obedecem, presta atenção, que ele não está falando se alguns maridos são incrédulos. Ele está falando se maridos não obedecem. E os maridos não escutam essa pergunta agora, tá bom? Eu vou perguntar para as mulheres. O seu marido é obediente a Deus? Assim, só bem de leve para ele não perceber. É? Que bom. Se alguns não obedecem, o que é que diz o texto? Pelo porte das mulheres, sejam ganhos sem palavra. Você sabe o que atrapalha muito o desenvolvimento espiritual da casa? É muita falação. Com isso aqui, minha querida irmã, eu não devo dizer que você fique calado em casa. Não é isso. Deus deu você para a sua casa porque você é uma pessoa. E pessoa tem opinião, tem maneira de ver, tem forma de abordar. E a mulher tem que ser honesta. E tem que chegar para o seu marido e falar assim, eu penso assim.
por favor, nunca empregue a frase eu não concordo com você. Não empregue isso não. Porque não concordar significa eu não tenho o mesmo coração que você. Não use isso não. Não use isso com ninguém na igreja. Porque Deus nos deu um só coração. Se Deus nos deu um só coração, como é que eu posso dizer que não tem um coração com o irmão da igreja? Quanto menos dizer dentro da casa. Minha irmã, seja mais, como é que eu diria? Eu não queria falar essa palavra, seja mais sábia, mas assim, não use essa expressão. Ela é muito forte. Diga assim, eu não estou pensando igual a você. Eu não estou percebendo igual a você. Você não ofende, você não marca alguma coisa, você não polariza. Que uma das piores coisas é a polarização dentro da família e dentro da igreja. Você pode falar o que você pensa sem polarizar. Amém? Porque quando se polariza, fica um do lado e outro do outro. E a polarização mostra que alguém está querendo ganhar a discussão. Aí eu pergunto a você, você já ganhou alguma discussão com sua esposa, com seu esposo? Você já ganhou alguma discussão? E depois que você ganhou, como é que você sentiu? É um gosto amargo. É um gosto amargo. Por isso eu tomei uma decisão, na minha vida, no meu casamento, nunca discutir com a Irani. Nunca. Nunca levantar a voz. Ah, mas a gente está pensando diferente. Eu falo minha opinião. Se o que eu estou falando é de Deus, é Deus que tem que fazer cumprir. Eu não vou brigar pelo que eu penso. Porque se aquilo que eu estou pensando e falando, eu entendo que é Deus que está me falando, Ele que defenda. Quer dizer para você que não vale a pena ganhar. Não vale a pena. Há um personagem da história grega que chamava Pirro. Acho que alguns conhecem. Ele era um general. E ele levou seu exército para enfrentar um exército inimigo. E para vencer a guerra, ele perdeu praticamente todos os seus soldados. É por isso que se diz que foi uma vitória de Pirro, quando a pessoa perde para ganhar. E, na verdade, não ganha. Deu para entender? Não. Não vale a pena discutir. Não vale a pena. Pensa diferente? Seja honesto. Melhor, seja honesta. Fala. Meu querido, meu amado, meu príncipe da minha vida, meu homem de Deus que desceu do céu para mim. Eu podia te dar uma série de ideias. Diga assim, querido, eu não estou vendo como você está vendo, mas será que nós podemos orar sobre isso? Você esvaziou a atenção. E depois disso faz o quê? Zip. Fecha a boca. Não fala mais. Não fica lá. Você pensou? E marido, via de regra, é teimoso. Via de regra. Eu estava numa reunião de pastores numa cidade aí do Brasil, pregando para pastores. E estavam lá os casais. E eu comecei a tratar assim, de alguma dificuldade que os pastores têm. Aí uma irmã se levantou. Ele falou assim, pastor Jamê, já me chamou do jeito que eu não gosto, mas pastor Jamê, a minha grande dificuldade na minha igreja é que o meu marido não me obedece. Assim. Eu acusei o impacto e eu só falei assim, é verdade, irmã, homem é tudo assim. Eu ia falar o quê? O homem não obedece mesmo. E a gente vai brigar, você vai brigar para sujeitar seu marido? Não vale a pena. Vai diante de Deus. Fala, Deus, eu falei para ele. Eu disse para ele. Para ele você falou assim, meu querido, meu príncipe encantado e tal. Mas lá para Deus pode falar, Deus, aquele incircunciso lá, que o Senhor me deu, aquele cara terrível, aquele teimoso, aquele cabeça de mula. Você, com Deus pode falar tudo. No quarto, em secreto. Que Deus vê em secreto.
Para Deus você pode falar, e fala, e chora, esperneia. Mas para Ele não. Silêncio. Gente, como eu tenho visto isso funcionar? Na minha própria vida. Eu pensava, estava certo de alguma coisa, daqui a pouco eu percebia Deus mudando meu pensamento. Eu sabia que tinha alguém orando. Eu tinha uma baixinha orando, aquela baixinha era alta, meu Deus do céu. Estava orando e Deus mudando o meu coração. Amém? Minhas irmãs, amém? Vocês têm muito poder. Vocês têm muito poder. Parece que Deus tem assim um quê com as mulheres. Meu Jesus. Parece que Deus protege as mulheres, né? Jesus. E ele fala assim, seja um ganho sem palavras, considerando, isso é o marido, considerando a vossa vida casta em temor. É o marido que considera que a mulher é pura e teme a Deus. É ele que considera. Ele vai falando do enfeite e apela que o enfeite que interessa a Deus é o enfeite do homem interior. É disso que ele fala. Não está dizendo que não deve usar enfeite exterior, mas o que tem valor é o enfeite interior. Amém? Aí a gente chega no versículo 7. O que é que diz aí? Igualmente. Você percebeu que no começo foi semelhantemente, agora igualmente? Ou seja, qual é a referência? É como Cristo sofreu. Maltratado, não maltratava, injuriado, não injuriava, ameaçado, não ameaçava, mas se entregava ao reto juiz. Sua mulher lhe enfrentou, sua mulher polarizou, reaja como Cristo reagiu. Nunca, meu querido irmão, nunca chegue para sua mulher e fale, você tem que submeter a mim, porque não tem. Não tem. Aguarde que eu vou terminar a frase, tá? Não já me taxe de herege, não. Diante de Deus não há macho nem fêmea. Diante de Deus não há superioridade entre homem e mulher. Diante de Deus há diferença de função. O homem não é melhor que a mulher. O homem não é superior à mulher. Quando Paulo fala sobre isso, ele diz que a mulher deve se submeter ao homem porque o homem foi criado primeiro. Ou seja, foi um critério. Entre os militares se diz que antiguidade é posto. A mulher só se submeteu porque ele nasceu primeiro. Porque se Eva tivesse nascido primeiro, como é que estaria escrito? Marido submeter a vossas mulheres. É só uma questão de antiguidade, mas não é uma questão de superioridade. Amém, queridos? Então, continuando. Igualmente, maridos, vivei a vida comum do lar com... Olha o cingimento aí da mente. Olha a sobriedade aparecendo aqui de novo. Vivendo a vida com entendimento. E entender o que, amados? Quais são as coisas que Pedro manda o homem entender? Vamos lá, maridos, ajuda aí. Mulher agora não fala não, tá? Fique calada e pergunte em casa. Os homens, por favor, o que diz aí que você tem que entender? Dando honra à mulher como vaso, o quê? Mais frágil. Significa que o outro é frágil. Se tem alguém mais frágil, é porque o anterior era frágil. Então, o homem é frágil, a mulher é mais frágil. É defeito de fabricação? Foi algum produto que não foi colocado que deixou a mulher fragilizada? Não. É porque a função da mulher exige que ela seja mais frágil. Lembra que eu falei do copo de cristal? Por que precisa ser aquele copo? Por causa do uso dele. A mulher tem uma antena com ganho maior. A mulher tem uma antena mais sensível. Isso faz ela mais quebradiça. É por causa da função. O homem é mais duro, é mais forte por causa da função. Mas não tem a ver com superioridade. Amém?
É a função dele. Então, quando a gente se submete a alguém, se submete aos presbíteros, você não está se submetendo ao homem, você está se submetendo à função dele. Dá para entender isso? Não. Deixa eu te contar um fato. Um dia eu estava no meu quarto e ia para a cozinha. Quando eu abri a porta, estava a moça que trabalhava lá em casa, passando pano no corredor. E eu perguntei para ela, posso passar? Ela falou, não. Eu voltei, sentei na cama, depois ela falou, Jamê, pode passar. Você entendeu? Eu me sujeitei à função. Agora, quem é que pagava para ela? Eu pagava, mas eu era sujeito. Naquela função. Você entendeu, meu irmão? Não é a você que ela é sujeita. Ela é sujeita à sua função. Função de quê? Sacerdote, pastor, profeta. Não a você. Você não é melhor que ela. Na hora que você diz assim, você tem que submeter a mim, não é a você. Submeta como ao Senhor. A referência é o Senhor. É por causa dele. É a ele que você, minha irmã, se submete. Tem nada a ver com você. Eu fico, maridos, por favor, as mulheres continuem não me escutando. Faz de conta que você está lá no shopping agora. Vai lá, vai passear agora lá. Eu fico assim, abismado com uma coisa. Que tem marido que não descobriu em Deus a sua missão e quer que a mulher seja submissa. A palavra submissão significa estar embaixo da mesma missão. Agora, se você não sabe o que fazer, como é que a gente pode exigir que ela seja submissa? Meu Deus do céu. É igual o rapaz que quer casar. E a palavra diz que a mulher é uma auxiliadora. Então ela auxilia o homem a fazer alguma coisa. E se ele não sabe o que fazer? Ela vai auxiliar em quê? E aqui que eu digo para as meninas. Não case com um homem que não sabe qual é o seu ministério. Você está criando problema para você. Minha neta chegou para mim um dia, falando de um menino que chegou perto dela e falou para ela orar, né? É espiritual, pelo menos, né? Gente, eu desconfio muito. Sou muito preconceituoso. Mas chegou para ela, queria que ela orasse e tal, porque tinha interesse nela. Ela falou assim, vô. Eu perguntei primeiro para ele, qual é o seu ministério? Ele não sabia. Ele falou, vô, será que ele acha que eu vou namorar um homem que não tem ministério? Eu falei, é isso mesmo, filhinha. É isso mesmo. Por quê? Se ele não sabe o que fazer, ela vai ajudar? Como o camarada que falou, né, que de manhã não faz nada e à tarde o movimento cai bastante. Que infelicidade para uma mulher que se casa com um homem que não sabe o que fazer em Deus. Você entendeu, minha queridinha? As meninas me entenderam? Chegar o garnezezinho lá falando para você orar, fala assim, mostra a sua carteirinha de obreiro. Não mostrou? Manda ele baixar em outro lugar. Não. E você? Apronta a lavoura lá fora no campo, depois edifica a tua casa. Ou seja, tenha um ministério, sirva ao Senhor. A mulher é dada para aquele homem que agrada a Deus, e Deus dá a mulher para agradar a Ele. A mulher é um presente de Deus, que Deus quer dar a pessoas que agradam a Ele. Quer agradar a Deus? Agrade a Deus, que Deus vai te dar o presente. E Deus vai dar para você a mulher correta para desempenhar o seu ministério. O casamento não foi feito por nossa causa. O casamento foi feito por causa de Deus. Tem nada a ver com nossos sentimentos. Tem a ver com o propósito. Deixa eu correr um pouco mais aqui. Como o vaso mais frágil. Aí, o último texto. O último texto. Como sendo vós os seus, que diz aí, queridos? Já estou terminando, tá? Estou terminando mesmo. Como co-herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, queridos, o casal,
antes de ser marido e mulher, são irmãos. São irmãos. Por isso, a necessidade, a prioridade, a importância de se casar com pessoas que creem a mesma coisa. Porque vão trabalhar junto, vão servir a Deus juntos. São co-herdeiros na graça de vida. Ou seja, você é casado com a sua irmã e a sua irmã é casada com um irmão. A sua esposa é casada com um irmão. E como é que deve ser a vida de igreja desses irmãos? Oração, palavra, ministração, porque é uma igreja de 2 membros, mas é igreja, daqui a pouco a igreja começa a crescer, né? Mas é uma igreja. E essa tem que ser a vida. Eu tenho encontrado homens que não compreendem que a mulher é sua irmã. Não ora junto, trata mal. E o interessante, queridos, eu digo assim com certa perplexidade, porque esse homem que trata mal a esposa em casa, as irmãs da igreja, ele trata bem. Eu não estou falando que tem aqui. Mas a irmã chega assim, me dá um copo d'água, uma irmã da igreja. Ele pergunta, com gelo ou sem gelo? Aí chega em casa, a mulher pede um copo d'água e fala assim, querido, eu estou cansado, vai você mesmo lá, pega, vai. Uma irmã da igreja falou assim, meu irmão, eu estou passando uma situação muito difícil, você poderia orar comigo? Eu falei assim, é para já, eu vou orar com você. E ora, chega em casa, querido, você pode orar comigo? Querido, agora estou cansado, a gente conversa sobre isso depois. Não é sua irmã? Como é que você deve cuidar de sua irmã? Isso acontece, amados, quando a gente não faz isso, acontece o que o texto fala, as nossas orações são interrompidas. Por isso que a palavra nos ensina, Mateus 5, 23, ao chegar no altar, para trazer a sua oferta, e lá no altar você lembrar o quê? Que alguém tem algo contra você. E esse alguém pode ser a esposa. E esse alguém pode ser o marido. Aí Deus fala assim, deixa a oferta no altar. Então a discussão não é a oferta, porque a oferta é boa. Porque se fosse ruim, não falava, não deixar no altar. Então a oferta é boa. Mas assim, vai lá e reconcilia. Sabe o que significa a palavra reconciliar nesse texto? Significa vai e volta ao estado de amizade que havia antes. Então não é assim, ó, se eu fiz alguma coisa contra você, qualquer coisa você me perdoa, tá? Não, não, não. É uma restauração de amizade. Não é chegar para o marido e falar assim, ó, eu sei que não fiz, mas já que você está magoado, me perdoa. Eu tenho certeza que estou certo. Mas já que você está aí com esse bico aí, ó, é quase isso. Então é mais assim um negócio pro forma, mais protocolar. Mas não é isso que o Senhor fala. O que Mateus 5, 23 me ensina? Que um relacionamento sadio é mais importante que uma oferta. Que comunhão entre irmãos é mais importante do que culto. Amém, queridos? Que Deus permita que a gente restaure as nossas orações. Que não haja entre nós nenhuma oração interrompida. Amém? Oração interrompida, mas não permite mais nada. Terminou ali, parou ali. É como você está jogando bola e o juiz apita. Tudo que você fizer depois do apito do juiz não vale mais nada. Tem que parar e consertar. Tem que parar e aplicar a falta. A vida cristã é assim também. Aconteceu alguma coisa? Para e conserta, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Bem, amados, eu termino aqui, só mostrando a vocês onde Deus trabalha e onde tudo começa. Toda a nossa vida de igreja começa no nosso relacionamento dentro da nossa casa. Deu para entender isso? Não, com tudo que eu falei desde ontem. Isso é o que eu espero. Que tal se a gente orasse agora como famílias? E as famílias e os parentes podem orar junto.
É porque eu não sou tão mal como vocês pensam. Vamos orar? Você pode juntar sua família aí, seus parentes? E eu peço que os homens abençoem as mulheres abençoem os homens, abençoem os filhos. Você que está numa família quebrada, seja adotado por uma família, mas ninguém sozinho, ninguém sozinho.